preliminar sobre o que temos para hoje, eu prossigo com a minha exposição na carta de Paulo aos Gálatas. E agora eu vou encerrar a exposição do capítulo 3. E deixa eu dizer que esse é um texto muito difícil. Não estou aqui tentando me desculpar na tentativa de dizer assim, então o pastor não estudou o texto, né? Por isso está aí arrumando desculpa. Não é nada disso, não. Eu estudei o texto. É uma passagem muito argumentativa. E eu estou muito preocupado, irmãos, se eu vou ser capaz de ajudá-los a entender plenamente o que o apóstolo está nos ensinando nesse texto. Eu talvez concorde muito com o que a irmã Madalena falou na oração dela. Eu preciso de muita unção essa noite para de fato fazê-lo entender o que temos nessa passagem. É uma passagem importantíssima naquilo que já temos considerado na Epístola aos Gálatas, mas nesse texto em especial, o apóstolo Paulo faz um emaranhado de argumentos, de verdades que ele apresenta de uma maneira que não é tão óbvia, tão clara, tão fácil de ser entendida. Então hoje eu estou fazendo que nem aquele professor que fala assim, olha, matéria hoje é difícil, hein? E se você piscar e cochilar, talvez você não consiga aprender o que está aqui para ser ensinado no texto bíblico. Então eu vou pedir muita misericórdia dos irmãos com relação ao pregador. E peço também muita atenção dos irmãos para a exposição da passagem. Porque nós só entenderemos o que ela tem para nos dizer se a gente de fato fizer um esforço para tentar entender esses argumentos que o apóstolo apresenta para a gente aqui nessa parte final do capítulo 3. E eu espero de verdade poder ajudá-los no entendimento dessa passagem. Vamos então começar lendo o texto bíblico. Abra aí em Gálatas 3 e vamos ler do verso 15 até o verso de número 29. Gálatas 3, de 15 a 29. Texto então, que encerra o capítulo 3 e que prossegue naquela série de reprimendas, de exortações que o apóstolo Paulo faz à igreja da Galácia, e que a partir do verso 15 diz-nos assim: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se, falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, então, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o
preparado para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo ouvido a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Até aqui a leitura do texto, que eu já antecipei, que é um texto difícil. Pastor, não entendi nada. Espera aí, irmão, eu vou tentar explicar um pouco. Eu não sei se eu vou conseguir explicar tanto quanto eu gostaria de fazer claro a passagem. Mas antes da gente olhar para a passagem e olhar o que Paulo está fazendo aqui nesse texto para a gente, vamos lembrar qual é a propósito da carta de Paulo aos Gálatas. Rapidamente, porque eu estou repetindo isso quase todo sermão. A ideia é realmente repetir todo o sermão para a gente poder ter uma visão geral da epístola e depois descer aos pormenores dela. A carta de Paulo aos Gálatas foi escrita com alguns propósitos em vista. Um deles foi proteger a igreja da influência dos judaizantes, que eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que entendiam que para ser crente de verdade, para ser um crente completo, não bastava aceitar a Cristo pela fé, recebê-lo pela fé. Era preciso também se transformar num judeu. E eles batiam em 3 teclas principais. Primeiro, deveria haver circuncisão. Segundo, eles deveriam respeitar o calendário judaico. Terceiro, deveria-se também observar a dieta judaica. Não se podia comer, por exemplo, costelinha de porco, carne de porco, frango à cabidela e coisas do gênero. A ideia desse grupo era que a pregação feita pelo apóstolo Paulo não tornava alguém que aceitasse a Cristo pela fé completo. Para ser crente cristão de verdade, era preciso observar também a lei de Moisés. Paulo então escreve essa carta, primeiro para proteger a igreja dessa influência. Segundo, para defender o evangelho que ele havia pregado na igreja. Ele está o tempo todo lembrando aos Gálatas que a salvação é pela graça, por meio da fé. E não há nada mais que precise ser acrescentado a esse evangelho. E quem acrescenta alguma coisa a esse evangelho está, na verdade, criando um evangelho que é falso. Que não é o evangelho pregado pelo próprio apóstolo Paulo, pelos apóstolos de Jerusalém e pelo próprio Cristo. Esse evangelho que era ensinado pelos judaizantes é um evangelho completamente contrário ao que havia sido ensinado pelo próprio apóstolo entre a igreja da Galácia. E vocês viram, irmãos, a gente está vendo isso, lendo o livro de Atos, como esses judeus criaram problema para Paulo, como eles perseguiram o apóstolo, como intentaram contra a vida dele, como tentaram matá-lo, inclusive. E eles estavam visitando as igrejas, criadas e instauradas pela pregação e pelo ministério do apóstolo Paulo, para tentar desconverter os convertidos. Eles tentavam fazer essa gente que havia abraçado o evangelho pela graça por meio da fé, agora abraçar a lei. E começaram a observar a lei como um meio que
que acrescentava aquilo que o apóstolo Paulo não havia ensinado. A história era mais ou menos a seguinte: eles encontravam um convertido pela pregação de Paulo e perguntavam: você converteu? Me converti sim. E quem foi que ensinou para você o evangelho? O apóstolo Paulo. Então já sei que você não sabe um monte de coisa. E daí eles passavam a ensinar uma visão sobre a lei que não era exatamente a correta em termos bíblicos. Paulo então escreve essa carta e a gente já viu que ele faz algumas coisas importantes. No primeiro capítulo ele defende a autoridade apostólica dele e o evangelho que ele ensina. No capítulo 2 ele mostra como é que esse evangelho foi dado a ele. E no capítulo 3 ele chama a igreja da Galácia à sensatez do evangelho. Ele começa com aquela expressão: Gálatas insensatos, o que está acontecendo com vocês? Por que vocês deixaram o evangelho para esse outro evangelho, que não é evangelho coisa nenhuma? Ele apela para a experiência da vida deles. Depois ele chama atenção para o caso de Abraão. Olha, Abraão foi salvo pela fé. Abraão creu em Deus. Isso lhe foi imputado por justiça. Como é que pode usar o caso de Abraão para dizer que foi pela lei? Nem mesmo Abraão foi aceito por Deus observando a lei, não faz sentido. E depois então ele mostra que quem tenta agradar a Deus observando a lei está sob maldição. Porque a lei amaldiçoa aqueles que tentam observá-la como meio de salvação. Lembre, irmãos, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele maldição em nosso lugar. E foi aí que nós paramos. Agora, a partir do verso 15 até o final do capítulo 3, Paulo vai fazer um outro exercício importante com a igreja da Galácia. Ele vai tentar comparar esses dois sistemas de salvação. O sistema que observa a lei e que apregou a que a lei é capaz de salvar, e o sistema da promessa feita por Deus a Abraão. A lei fala de mérito, a lei fala de conquista, a promessa de Abraão fala de graça, a promessa de Abraão fala de fé. Paulo vai então, nessa reta final do capítulo 3, comparar esses dois sistemas. Vai pegar um e confrontar com o outro, e com isso mostrar mais uma vez que a salvação é pela graça, por meio da fé, sem as obras da lei. O que acontece, irmãos, é que Deus fez a Abraão uma promessa. Aquela promessa lá que está em Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus e dá a ele uma promessa de que a descendência dele, o descendente dele, traria bênção sobre todas as nações da terra. Lembra que Abraão era um ímpio, um idólatra, ele não tinha nenhum conhecimento de Deus, mas ele crê em Deus, e isso é imputado a ele de justiça. 430 anos depois, Deus promulgou a lei. A lei aqui não é só apenas os 10 mandamentos, é também o conjunto de orientações civis, cerimoniais, governamentais que Deus deu ao seu povo lá no Monte Sinai, através de Moisés. Essa promulgação da lei, 430 anos depois, foi entendida pelos judeus como uma nova aliança. Eles acharam que essa lei dada através de Moisés invalidava a promessa feita a Abraão. E agora Deus passaria a tratar com o seu povo não mais com base na promessa, mas agora com base na observação da lei. Agora não é mais salvo quem crê em Deus como fez Abraão. Para os judeus, a promessa foi invalidada pela promulgação da lei. E essa confusão, irmãos, fez com que os judeus tratassem
tratassem a Cristo como ele foi tratado quando chegou. Jesus aparece no cenário religioso da época dele, e ele não é bem aceito exatamente porque ele começa a dizer que a lei jamais foi dada com esse propósito. A confusão, então, é que os judeus, já na época de Paulo, começam a usar o argumento de que a lei deve ser observada como uma nova aliança, como algo que Deus implementou para invalidar a promessa e agora estabelecer um novo meio de salvação. Não sei se você está me entendendo, mas tem gente às vezes até que fala isso, que o crente do Velho Testamento, ele era salvo pela lei, e o crente do Novo Testamento é salvo pela fé. A gente vai ver que isso não tem absolutamente nenhum respaldo bíblico. Não tem nenhuma relação verdadeira nessa afirmação. Paulo vai mostrar que esses sistemas não podem existir simultaneamente, que é o contrário disso. A promessa não foi invalidada pela lei dada no Monte Sinai. Mas eu sei que você pode se perguntar, mas pastor, o que isso tudo tem a ver com a gente? Nós não somos mais judeus. Não estamos num cenário onde a igreja está sendo ameaçada pelos judaizantes. Paulo venceu essa batalha. E, portanto, não temos que nos preocupar com essa questão. Ela não tem mais uma relação direta com a nossa vida hoje em dia. Deixa eu tentar mostrar, irmãos, que é verdade que até onde eu sei, no Brasil ninguém está tentando se transformar em judeu de novo para ser cristão. Até onde eu sei. Pode ser que esteja acontecendo e eu não saiba. Mas o princípio que Paulo está rebatendo aqui, continua sendo perigosíssimo nos dias de hoje. O que Paulo está combatendo na igreja da Galácia, continua sendo um problema muito real hoje em dia. É a ideia de que homens e mulheres podem ser aceitos diante de Deus pelas obras que eles realizam, pelas regras criadas pela religião, pelas tradições nutridas num grupo religioso. Você conhece tão bem quanto eu, irmãos, que há grupos evangélicos no mundo de hoje que parecem dar a entender que o que salva o pecador não é mais a graça, não é mais a fé, mas é a observação das regras, da moralidade, do código criado por aquela religião. Nesse sentido, só há dois tipos de religiões no mundo. A religião de baixo para cima, em que o homem começa a acreditar que é ele que se torna aceitável diante de Deus, é o que ele faz, é o que ele nutre, é o código moral que ele criou, é aquilo que ele oferece para Deus que o torna aceitável. E você pode colocar nesse grupo todas as religiões do mundo, todas elas são de cima para baixo. E é uma outra religião, o cristianismo, que é a religião de baixo, ou melhor, de cima para baixo. É onde Deus, pela graça dele, salva pecadores. Então primeiro esquema é o esquema de baixo para cima. Quem busca agradar a Deus e imagina que pode fazê-lo. O segundo esquema é o esquema de cima para baixo, que entende que nada que façamos pode agradá-lo. Que tudo que precisamos fazer é ter fé na promessa que ele nos faz na sua palavra. Então Paulo está identificando esses dois esquemas. E vai mostrar para a gente como é que eles não podem ser mantidos juntos. E que, na verdade, a promessa é superior à lei. Acho que eu já falei muito mais do que eu deveria na minha introdução. E agora eu tenho que ser líquido e rápido na minha exposição do texto. Então vamos dar uma olhada como é que ele faz isso. Como é que ele compara esses dois esquemas e como é que ele mostra a superioridade da promessa quando comparada com a lei. Primeiro ele diz no verso 15, eu vou falar como homem. Essa expressão aí, irmãos, falo como homem. É assim, eu vou pegar aí uma ilustração do dia a dia. E agora ele chama a igreja de irmãos. Antes era Gálatas insensatos, agora é irmão. Então significa dizer que ele continua ainda com o espírito pastoral por essa igreja.
né? Agora ele quer tratar eles dessa maneira mais amorosa. Irmãos, eu tenho aqui uma ilustração para dar para vocês que ajuda na compreensão disso. E ele fala de testamento. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. A ideia aqui, irmãos, é de uma coisa que a gente conhece até hoje em dia. Quem é que já fez o seu testamento? Ninguém, né, irmão? Nem eu. Eu não tenho quase nada para deixar para ninguém, então não fiz testamento. Você sabe que isso dá um problema depois que você falece, né? Porque depois para resolver isso é uma dor de cabeça. Eu estou passando essa situação agora com meu sogro e dá um problema isso. Mas quando você faz um testamento, você expressa a sua vontade e essa vontade não pode ser revogada por ninguém, a não ser por você mesmo. Se você botar lá, dou todos os meus bens para o pastor da igreja. Estou brincando, irmão, é brincadeira, hein? Não vai escrever isso lá não. Mas se você fizer o testamento, não pode revogar. E a não ser que você o revogue, ninguém pode revogá-lo. Olha, se isso é verdade na esfera humana, imagina na esfera da relação entre Deus e os homens. Porque a lógica que ele vai usar no verso 17 é exatamente essa. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode subrogar ou abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. A lógica é a seguinte, irmãos. A promessa veio primeiro, não foi? Deus fez uma promessa a Abraão. Ele pessoalmente fez uma aliança com Abraão. 430 anos depois, veio a lei. Ora, se Deus é quem fez a promessa, e Ele quem fez a aliança, não há nada que possa abrogar, subrogar, desfazer a promessa que Ele fez. Então a lei não foi dada para invalidar a promessa. A lei jamais teve a pretensão de ser dada como algo que invalida a promessa de Deus, porque Deus fez a promessa e Ele não a subrogou, não a abrogou, não a subverteu com a lei. Porque a lei, inclusive, vem depois na história. Vem depois da promessa. Ele diz uma coisa no verso 16, que é curiosa. Olha, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só. E ao seu descendente que é Cristo. É difícil aqui, irmãos, porque Paulo pega um detalhe da promessa e chama a nossa atenção para esse detalhe. Sabe qual é o detalhe? A falta de um S. A promessa não foi feita a Abraão e aos seus descendentes, muitos. A promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, sem S. E ele até chama a atenção, esse descendente é Cristo. Qual é a ideia aqui? O descendente da promessa é o próprio Senhor Jesus. Ele está chamando a atenção para o fato de que a promessa feita a Abraão é uma promessa de natureza espiritual. Não é uma promessa para os descendentes físicos de Abraão, mas para aqueles que compartilham a fé no descendente, que é Cristo. E olha, essa promessa não foi abrogada, subrogada, invalidada pela lei. Ao contrário disso, se a promessa, veja o verso 18, se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Aí é óbvio, né, irmãos? Se a gente é salvo pela lei, não serve a promessa. Se a lei foi colocada para invalidar a promessa perde o seu sentido.
É como se um novo mandamento, uma nova aliança, um novo testamento fosse colocado no lugar da promessa. Paulo está dizendo assim, não faz sentido. Porque se a herança vem da lei, como vocês estão dizendo que vem, a promessa perde a sua razão de ser. O que Deus disse para Abraão não serve para nada. A promessa que Deus fez a Abraão perde validade. Porque a lei passaria a ter esse papel que na verdade não acontece. Porque a promessa que Deus fez a Abraão não foi invalidada pela lei. Aí ele pergunta aquilo que a gente está se perguntando agora. Então para que serve a lei? Para que Deus deu a lei? Hein? Para que a gente tem a lei? O que Deus está fazendo ao dar para a gente a lei? Se ela não é uma invalidação da promessa, e se ela foi dada depois da promessa, para que serve a lei? Ele vai dar para a gente 3 respostas. E isso vai nos conduzir agora no resto do texto. 3 respostas que são até meio que parecidas. Eu vou tentar ser bem rápido na exposição dessas respostas. Mas a primeira delas está aí no verso 19. Ele diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Aí ele responde: foi adicionada, preste atenção nessa palavra, adicionada, e não colocada para invalidar. Deus adicionou a lei. Ela não invalida a promessa, mas ela adiciona algo. E o que ela adiciona? Foi adicionada por causa das transgressões. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então tem 3 respostas aí que ele vai repetir em alguns outros lugares. Primeiro, ela foi dada por causa das transgressões. Eu queria que você guardasse isso. A lei foi dada para que a gente pudesse identificar o que é pecado. Esse é o conceito mais básico que a Bíblia quer que a gente tenha da lei. A lei diz para a gente o que é pecado e o que não é pecado. Por isso que o apóstolo João vai dizer assim: o pecado é a transgressão da lei. Nós sabemos, por exemplo, que furtar é pecado porque a lei diz o quê? Não furtarás. Sabemos que adulterar é pecado porque a lei diz para não adulterar. Nós sabemos, por exemplo, que ter inveja das coisas que pertencem aos outros é pecado porque a lei diz para a gente não cobiçar nada de ninguém. De maneira que se a gente não tivesse a lei, nós não saberíamos discriminar o que é pecado e o que não é. Uma outra ideia que pode nos ajudar aqui é que a lei serve como uma espécie de lente de aumento. Você já usou lente de aumento? Agora eu estou meio míope e de vez em quando eu tenho que usar lentes de aumento para eu poder enxergar melhor as pessoas. Eu estou resistindo bravamente a usar isso. Os óculos são lentes que aumentam ou aproximam uma determinada informação para o seu olho. O que a lei faz é exatamente isso. Ela serve para tornar mais visível o pecado que reside em nós. Nós conhecemos o nosso pecado por causa da lei. E ela torna ainda mais claro para a gente. Ela dá um diagnóstico ainda mais preciso para a gente do nosso pecado. Portanto, a lei, irmãos, jamais foi dada como meio de salvação. Ao contrário disso, a lei foi dada para nos fazer enxergar o quanto nós carecemos de um Salvador que não seja nós mesmos. Ele diz mais: a lei tem um agir que é temporário. Diz aí: até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Esse descendente a quem se fez a promessa é Cristo. Quando Cristo veio, a lei parou de ter o seu efeito provisório. Terceira coisa que ele diz é que a lei
foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, final do verso 19. E no verso 20 ele complementa: ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Pastor, não entendi nada. Calma, irmão. Vou explicar. A lei é inferior à promessa por causa dessa diferença de entrega da lei com relação à promessa. No Brasil, o presidente da República tem o que a gente chama de porta-voz da presidência. É uma figura que fala em nome do presidente. Em alguns assuntos, a presidenta Dilma Rousseff, quando quer se comunicar com a nação, manda o porta-voz falar em nome dela. Não é verdade? Mas quando alguns assuntos são assim mais importantes, quem é que aparece na TV falando? A própria presidenta. Agora que ela falou que abaixará a luz, a conta de luz da energia elétrica, ela botou a carinha dela na foto, não foi? Porque esse é um assunto importante para ela. Pro benefício político que ela possa ter no futuro. Não é? Então ela não botou o porta-voz, botou ela para falar. Paulo está dizendo assim, olha, a lei é inferior porque quando Deus promulgou a lei, ele fez isso por intermédio de anjos, de mensageiros. A ideia aqui é que na hora que Moisés recebe a lei no Monte Sinai, quem entrega para ele a lei são os anjos. E a lei precisou de um mediador, que foi Moisés, que desceu do monte e apresentou a lei ao povo. Isso não aconteceu com a promessa. Com a promessa, Deus foi falar com Abraão pessoalmente. Esse detalhe, diz o apóstolo, mostra que a promessa é superior à lei. E que a lei foi adicionada não para ser contrária à promessa, pelo contrário, mas para adicionar a ela, a promessa, primeiro essa visão da transgressão, segundo esse período provisório, e terceiro, esse mecanismo que Deus está usando aponta nessa direção. E aí Paulo vai, do verso 21 em diante, dá para a gente outros motivos que a lei foi dada. Ele diz assim, é porventura a lei contrária às promessas de Deus, o que eu já chamei a atenção? Existe então incoerência entre a lei e a promessa? Elas brigam entre si? De modo nenhum. De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente de lei. Olha, se a gente pudesse observar a lei, irmãos, Jesus não teria vindo. Não haveria promessa. Não teríamos o evangelho, porque tudo viria da lei. Aí ele diz assim, olha, pelo contrário, a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Preste atenção nessa expressão aí. A Escritura encerrou tudo sob o pecado. Essa expressão é o segundo motivo da lei. A lei foi dada para encerrar tudo sob o pecado. Esse verbozinho aí, encerrar, é um verbo importante para a gente entender o que Paulo está ensinando a gente sobre a lei. A lei foi dada, irmãos, para deixar a gente sem escapatória. Essa ideia de encerrar tudo sob o pecado é um verbo usado pelos pescadores do tempo lá do apóstolo. Quando eles jogavam a rede no mar, eles tinham que ter certeza de que o peixe seria encerrado sob a rede. Nenhum deles escaparia da rede. Seria uma rede fechada hermeticamente para que nenhum peixe fugisse. Paulo está dizendo que a lei fez exatamente isso. Ela encerrou todos nós sob o pecado. Ela lançou uma rede que não deixa nenhum de nós livres das amarras, do castigo, da submissão da lei. Não há, irmãos, um único ser humano
que viva sobre a face da terra sem estar livre dessa escravidão da lei. Não é isso que Jesus disse para a gente? Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ninguém está livre. E, portanto, a lei denuncia o nosso estado de perdição. Ela não pode funcionar como meio de salvação porque ela é incapaz de nos tirar desse estado. É um Senhor que nos escraviza e não nos dá a menor chance de sermos livres por Ele. E, portanto, a lei, como diz o texto, encerra tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus, a promessa seja concedida aos que creem. Então está aqui a segunda coisa que ele está dizendo. A lei foi dada para apontar para a gente a necessidade de um Salvador, irmãos. O homem que encara a lei com honestidade percebe que ele é incapaz de observá-la, que ele é incapaz de cumpri-la, que ele jamais pode ser coerente com a lei, que não tem a menor chance de ser salvo por meio dela. Alguém que fica olhando para a lei e imaginando que pode observá-la, guardar os seus mandamentos, que pode cumpri-la, não enxergou a coisa mais óbvia sobre ele mesmo, que nós estamos encerrados sob o pecado por causa da lei. A lei fala assim: não faça isso, não faça isso, faça aquilo, não faça isso, faça aquilo. E eu e você sabemos que a gente não consegue cumprir nenhuma das demandas dela. Está tudo encerrado sobre o pecado. E ele mais uma vez lembra no verso 25. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, mais uma vez, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. Então essa tutela é temporária, é provisória, aponta para uma coisa que viria e nos libertaria dessa tutela. Ele usa a última imagem. De maneira que, versículo 24, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Essa palavrinha aí, aio, que é importante para a gente aqui. A terceira coisa sobre a lei é um aio. Veja que as ideias se repetem, eu disse isso já. Aio é uma palavra que a gente traduz hoje como pedagogo. Aqui na igreja tem uns pedagogos, né? E a gente sabe o que significa essa palavra. São os mestres, aqueles que ensinam. Mas a palavra original é que o pedagogo é aquele que cuida de crianças. Essa é a palavra original. E no tempo do apóstolo, era assim que se fazia. As famílias que eram ricas, que tinham posses, contratavam um escravo de boa reputação, de bom caráter, de boa formação intelectual, e ele era o aio dos filhos dessa família. Ele cuidava das crianças, ele orientava as crianças, ele educava as crianças, ele preparava as crianças para a vida. Ele era o aio. E ele levava a criança até a maturidade. Depois que a criança se transformasse em alguém madura, ela estava livre da tutela do aio. Paulo está dizendo que a lei exatamente faz isso. Ela nos tutela na direção de Cristo. A lei nos conduz para a necessidade de um Salvador, porque ela denuncia a nossa incapacidade de agradar a Deus com os nossos atos, atitudes, pensamentos e com aquilo que a gente é. De maneira, irmãos, que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, e ele termina, a fim de que fôssemos justificados por fé. É como se ela estivesse nos preparando para aquele momento em que a gente ficaria livre dela. E a liberdade dela inclui a fé.
E aqui, irmãos, eu quero fazer algumas observações. A primeira delas é a seguinte: quem foi que falou que a lei salva? A lei nunca foi dada com esse propósito. Ela não invalida a promessa. Ela nunca foi dada com esse propósito. Portanto, paremos de usar essa linguagem que diz que o crente do Velho Testamento era salvo pela lei. Ninguém nunca foi salvo pela lei. Nem aqui, nem em lugar algum do planeta. Nem em momento algum da história. Abraão, Moisés, José, Jacó, e seja qualquer outro nome que você tenha no Velho Testamento, não foi salvo pela lei. A lei não foi dada para salvar. Não há espaço para a ideia de que o crente do Velho Testamento foi salvo de uma maneira diferente daquela que o crente do Novo Testamento é salvo. A diferença é que eles olhavam para o Messias que ainda viria, e nós olhamos para o Messias que já veio. Mas a fé continua sendo a mesma. A fé que justifica com base na promessa. Segunda coisa que eu quero lembrar, irmãos, é que Paulo está dizendo assim para os irmãos da Galácia: o que está acontecendo com vocês? Como é que vocês podem começar a acreditar que é por mérito que vocês são salvos? Como é que vocês podem acreditar que é fazendo coisas que vocês conseguem obter o favor de Deus? A lei foi dada 430 anos depois, ela não invalida a promessa, e ela foi dada de uma maneira que a torna menor do que a própria promessa, e mais, ela só serviu como aio, ela só serviu para tornar visível as nossas transgressões, ela só serviu para nos tornar ainda mais conscientes da necessidade de um Salvador. Portanto, eu não consigo entender como é que vocês estão deixando o evangelho da graça, a salvação que é dada pela fé, e se afastando para uma mentalidade que ignora as coisas mais básicas sobre a própria lei de Deus. E aí Paulo termina, a partir do verso 25, com algumas conclusões que eu quero fazer da passagem, e a gente termina a exposição do texto. É dito assim: e agora que veio a fé, o que acontece com a gente? Mas tendo vindo a fé, e ele está fazendo uma menção aqui, agora que Cristo veio, o que a gente pode afirmar sobre aqueles que estão crendo no descendente da promessa? Primeiro, ele diz: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então nós não estamos mais subordinados ao aio. Quem é o aio aqui, irmãos? A lei. A lei não tem o direito de exigir mais nada de nós. E nós não somos salvos pela tutela da lei. Bota isso na sua cabeça, irmão. Você não é salvo pelos seus méritos, pelo que você faz, pelas suas boas obras, pela sua religiosidade. Não é salvação de baixo para cima. Não estamos mais sob a tutela da lei. A igreja não prega salvação pelos méritos, não prega salvação pela lei, não prega salvação pelo código moral, não prega salvação pela moralidade, não prega salvação por nada disso. Porque a lei não é capaz de fazer tal coisa. Você pode criar qualquer conjunto de regras para a sua vida e você, mais cedo ou mais tarde, vai desobedecê-los. Portanto, a primeira coisa é: a lei não domina, não estamos mais subordinados a ela. Segunda coisa, versículo 26. Agora vocês todos são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Agora, irmãos, que fomos justificados pela fé, somos filhos de Deus. O que era impossível para a lei, é possível pela fé. E só somos filhos de Deus porque temos fé
no descendente da promessa. Estamos ligados à promessa, crendo no descendente dela, que é Cristo. Para usar uma palavra aqui que nos ajude nesse ponto, só somos filhos de Deus porque temos fé no Filho de Deus. E agora, quem tem essa fé já é filho, irmão. Não precisa fazer mais nada. Basta ter fé. E não interessa também o tamanho da fé, tá? Pode ser uma fé minúscula, uma fé gigante, uma fé quase invisível, mas se ela for real, torna ele filho de Deus. Paulo está dizendo assim, não é nada que os judaizantes estão ensinando para vocês. Não precisa acrescentar nada à fé. Ah, não, para ser filho, tem que participar da quarta-feira da libertação do filho. Não tem nada disso, irmão. Tem que participar da campanha de tornar-se filho depois de 7 mergulhos no Jordão. Não tem nada disso, irmão. Para ser filho, é mediante a fé. E a fé basta para nos tornar filhos de Deus. Porque essa fé se manifesta no batismo, né? Não que o batismo salve, mas o batismo é a manifestação da fé genuína e verdadeira. Ele complementa isso no verso 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Terceira coisa que eu quero chamar a atenção é no verso 28. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha, a fé no descendente não só nos livra da lei, da subordinação ao aio, nos torna filhos de Deus, mas ela também nos nivela a todos. Nos torna todos nivelados por baixo diante de Deus. De maneira que a igreja é o único lugar onde diferenças raciais, de posição social, de gênero, não fazem a menor diferença. Somos todos agora um em Cristo. E fomos todos salvos da mesma maneira. De maneira que não há espaço para vanglória, para partidarismo, para achar-se melhor do que o outro, porque todos nós compartilhamos da mesmíssima fé. Eu sei que quando eu estou aqui à frente, eu olho para os irmãos e vejo uma variedade enorme de pessoas aqui. Todas elas bonitas, diga-se de passagem, né? Mas sei que tem gente mais jovem, gente mais idosa, gente que tem cabelos na cabeça, gente que é careca, gente que tem um nível intelectual mais elevado, estudou mais, gente que estudou menos, gente que tem uma posição social mais elevada, gente que está guardando o almoço para poder jantar. Há variações, irmãos, mas essas variações não nos interessam na vida da igreja. A igreja é o lugar onde todos nós estamos no mesmo nível, porque todos fomos salvos pela mesma graça, pela mesma fé. Isso é diferente, irmãos, da mentalidade do sistema por mérito. O sistema por mérito inevitavelmente cria partidarismo, cria comparação, cria o maior e o menor. Porque no partidarismo, ou melhor, no sistema de mérito, o sujeito é salvo pelo que ele faz, e quem faz mais é mais valioso. A salvação que é dada pela graça por meio da fé, coloca todo mundo no mesmo patamar. E não interessa, irmão, diferenças de raça, se você é judeu, grego, brasileiro, argentino, se torce para o Fluminense ou para o Flamengo, se torce para o Botafogo, que é um bom time.
Não interessa se você é escravo ou liberto. Paulo tinha na igreja da Galácia gente que era escravo e gente que era liberto. Se você é homem, se você é mulher. Agora, irmão, todos nós somos um em Cristo, porque fomos alcançados pela mesma graça, pela mesma fé. Entramos exatamente da mesma maneira e permanecemos exatamente da mesma maneira. A última coisa que ele fala, que está no verso 29, é: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso aqui é a pergunta que não quer calar, né? Porque a pergunta que se fazia era: como é que a gente faz para ser descendente de Abraão? E os judeus se orgulhavam disso. Se orgulhavam de serem descendência física de Abraão. Paulo volta a essa tecla e diz assim: olha, a descendência de Abraão não tem nada a ver com a descendência física. Não é descendente de Abraão quem é judeu por nascimento. A descendência de Abraão não é automaticamente experimentada dessa maneira. Pelo contrário. É quem é de Cristo. Quem tem fé no descendente de Abraão, esse sim é filho de Abraão. Esse sim é herdeiro segundo a promessa. Deixa eu dizer isso aqui para finalizar, irmãos. O Israel de Deus são os descendentes de Abraão que creem no descendente que é Cristo. Não há espaço na Bíblia para essa ideia de que tenha um outro Israel, um outro plano B, uma outra maneira de entrar no céu. Não. O caminho que nos leva para o céu é a fé no descendente que é Cristo. E ao crermos no descendente que é Cristo, somos também descendentes de Abraão. Porque junto com ele, compartilhamos da fé que ele teve em Jesus. Termino com uma só aplicação, só essa, irmãos. Espero não ter cansado você e você ter entendido o texto. Mas termino só com uma aplicação, uma mesmo. Será breve e direto ao ponto. Deixa eu falar uma coisa para aqueles que estão tentando se salvar. Gente que imagina que precisa se qualificar para ser salvo. Se você já encontrou gente assim, você vai falar de Jesus com a pessoa, ela diz assim: ah, não, eu sou muito pecador, eu tenho que merecer. Eu tenho que merecer ir para o céu. E eu sei que eu não sou bom o bastante para ser salva. Assim, falta muito para mim, falta um montão, pastor, eu não sou assim que nem o senhor. Ela mal sabe quem eu sou, né, irmão? Mas deixa para lá. O que ela está dizendo com isso, irmãos? Que ela imagina que para ser salva tem que ser aceitável, boa, diante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão. Desista. Você nunca vai conseguir. Não adianta, irmão. Você nunca vai conseguir agradar a Deus em todas as coisas. Pare agora. Desista essa noite e abandone de uma vez por todas essa tentativa, porque você vai se frustrar. E o que é pior, vai experimentar a eternidade inteira separada de Deus. Ao contrário disso, meu amado, o Evangelho diz assim: olha, eu vim não para os que são sãos, eu vim para gente doente, gente pecadora, gente que sabe que não tem o menor merecimento diante de Deus. Gente que já entendeu que diante de Deus não tem nada para oferecer, que não tem absolutamente nada para barganhar, que não tem absolutamente nada para oferecer em troca da sua salvação. O Evangelho, irmãos, garante que o pecador que está nesse estado está pronto para ele, e basta que ele creia no descendente da promessa feita a Abraão.
Basta que ele descanse, não nos méritos dele, mas nos méritos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado, o Evangelho garante essa salvação gratuita, completa, plena, perfeita, com perdão, com vida eterna, com tornar você filho de Deus, a todos aqueles que recebem a Cristo pela fé. Então, amado, desiste. Mas pastor, você não conhece o meu pecado, ele é muito grave. Não me interessa, irmão. Não me interessa. Deus perdoa pecadores em Cristo, que confiam nele, que dependem dele, pela fé. E portanto, digo a você, não tente se salvar. Você não vai conseguir. Jamais você vai conseguir. Confie, entregue-se plenamente ao Senhor Jesus. Porque Ele sim é poderoso para salvar pecadores que confiam, que creem nele. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra e pelas verdades claras que ela dirigiu ao nosso coração nessa noite. Queremos sempre, Senhor, confiar plenamente na promessa, na graça, na fé que depende inteiramente do descendente que é Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Ó Deus, sonda os corações que estão aqui essa noite. Desperta-os, se eles estão tentando caminhar na direção do Senhor, através da lei, através do mérito e através das obras. Chama-os pela tua palavra essa noite, Senhor. Faz-os desistir de tentarem salvar a si mesmos, mas que de fato eles aprendam a depender inteiramente do Senhor Jesus. E Pai, ajuda-nos também a jamais permitirmos que essa verdade central do Evangelho da Graça seja roubado das nossas vidas, da vida dessa igreja, da pregação que se fizer nesse lugar. Eu estou olhando para um futuro distante, Senhor, e te implorando que Tu nos preserve sempre ao lado do Evangelho, ao lado da suficiência da graça, da suficiência da fé, da suficiência da obra do Teu Filho. Que nada e nem ninguém nos afaste da liberdade que nos é oferecida plenamente no Evangelho. É assim que nós choramos agradecidos. E em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor. Mas vamos